Sejam bem-vindos, aqui é o canal Cabelo e Imagem, eu sou o André Chinta e hoje vou fazer uma entrevista com um especialista em visagismo, ele que é considerado o pai do visagismo no Brasil. A história do visagismo no Brasil tem um antes e depois do Philip Hallowell. Muito boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo, é um prazer você comigo aqui. É um prazer estar aqui, André, e faz tempo que a gente não se vê, desde a época que você fez o curso, que 10 anos atrás, né? E realmente esse trabalho está crescendo de uma forma espantosa, vamos dizer. Mas eu não sei se você lembra, eu comprei o seu livro autografado por você numa feira assim que você lançou a primeira edição Sim, foi pelo no Senac. Brasil, né? Foi na Ré Foi no Brasil. Brasil. Eu fui Acho lá que com. ainda quando estava na Transbrasil ainda. Isso, eu fui, no Expo Transamérica, eu fui, comprei, você me autografou, você e a Sônia lá no standzinho, e hoje, né, não tem um cabeleireiro que não tenha você como referência. Queria que você explicasse o que é o visagismo, que ainda é bastante novo para muita gente, ainda tem muitos salões que não trabalham com visagismo e trabalham só com cabelo, com cor. Mas tudo isso tem uma influência muito grande quando você junta a técnica do visagismo. Sim. Eu acho que assim, o que motivou tudo isso, que a criação desse conceito foi o Senac, São Paulo, e eles perceberam que o grande desafio do profissional de beleza era saber quem era o seu cliente, o que deseja, o que quer. E não tinha nenhum método para fazer isso. Aí que eles me convidaram, por causa do meu trabalho com a linguagem visual, para fazer um trabalho e que resultou em que está se chamando de visagismo, né? E o visagismo é a arte de você criar uma imagem personalizada, ou vamos ser melhor falando, customizada, que reflete o melhor da personalidade da pessoa para determinado momento, determinada ocasião, né? E então que expressa algo. E não é simplesmente uma questão de o que fica bonito, é mais do que isso. E há eu acho que é importante colocar isso, eu vou já colocar desde o início. Nós temos uma costume de achar que bonito e bom é a mesma coisa. Tanto é que a gente fala boa aparência em todas as línguas, né? E é a mesma coisa. É, então, o profissional tem uma tendência de achar, se deixou a imagem bonita, está bom, mas é porque não entende que a imagem expressa alguma coisa que pode ser ruim. Então, você pode fazer, por exemplo, uma imagem bonita para uma pessoa introvertida que seja inadequada, porque em vez de estar de acordo com esse lado mais fechado, mais delicado da pessoa, é totalmente exuberante e extrovertido e não tem nada a ver com quem ela é. E o visagismo é a busca de juntar ou de unir essa necessidade de uma imagem mais, vamos dizer, bonita esteticamente, mas que expressa o que a pessoa é, que tem a ver com ela. E é fantástico por causa disso, né? E qual a maior dificuldade de alcançar essa visão? Olha, eu acho que o que é mais difícil para o profissional é mudar os paradigmas.
Esse paradigma, por exemplo, que é bonito, é bom, então tá bom, isso é um deles, mas também tem uma outra. Quando a gente pensa em criar uma imagem customizada, nós temos que abrir mão de todos os passos a passos, tudo que é padrão, tudo que é já preconcebido. Então, isso é muito difícil, porque, especialmente o cabeleireiro, ele é treinado para aprender cortes, um passo a passo. Então, a tendência é sempre ele tentar pegar algum corte que ele conhece e tentar adaptar para a intenção do cliente. E nunca vai funcionar. Você tem que realmente criar. E quando eu falo isso, criar, em vez de pensar no corte como um todo, pensar nos elementos que constroem esse corte. Então, que tipo de franja eu vou fazer? O que essa franja expressa? Como que eu quero que o cabelo caia? Quero que ele caia reto, quero que ele caia para fora, para dentro, quero que tenha mais volume, menos volume. O que eu desejo? Qual o comprimento que eu quero? E então você pensa nos elementos e o que elas expressam. Então eu quero, por exemplo, um movimento dinâmico. Então você precisa saber como criar esse efeito dinâmico e tem que saber que o efeito expressa dinamismo. Então, qual o ângulo de corte que eu vou utilizar? Qual é a elevação que eu vou usar? Como que eu vou fazer a divisão? E a mesma coisa em relação à cor. Então, você tem todos esses elementos que possibilitam milhões e milhões de opções e combinações. Por isso que você pode personalizar a imagem. Agora, se você pega um corte, você já está começando com alguma coisa pronta e você se limitou tremendamente e volta tudo a estaca zero que todo mundo está fazendo, aí não é um diferencial. Eu acho que esse é essa grande dificuldade de pensar diferente. Esse é o pensamento do artista, diferentemente de quem reproduz um corte, que é um artesão que tenta ser artístico ao fazer isso, mas não está criando, porque já está criado a estrutura, está criado todo o corte, né? E eu acho que esse é o grande dificuldade. E cada corte, cada finalização expressa uma personalidade, né? E hoje em dia muitas pessoas trabalham online e precisam de uma aparência mesmo trabalhando, né, de home office, precisa passar numa reunião uma aparência mais séria. Aquela, não sei se já mudou, mas o que eu aprendi, né, para passar uma aparência mais séria, um corte mais reto, um cabelo mais liso, para passar mais sensualidade, um cabelo mais ondulado, com curvas. E hoje tem os cabelos cacheados. O que podemos dizer com essa nova tendência de as pessoas voltarem à origem? O que eu acho que com o online e todo esse ambiente do Zoom e até se tornou mais importante do que era, porque a imagem fica muito mais visível, assim, sua pele fica visível, qualquer coisa vai estar evidente. E está tudo focalizando no rosto, você não está vendo muito gesto, não está vendo outros elementos para se expressar. Então fica em cima do seu rosto, do seu cabelo, a barba, o bigode, as sobrancelhas, a maquiagem. E quando a gente fala de expressão, isso é o fundamental de todo o trabalho. Porque eu vi que os elementos básicos de uma imagem são a linha, forma e cor. E esses elementos é que o Jung chamou de símbolos arquetípicos. O que eu percebi que
todos esses elementos estão na estrutura de uma imagem. E por isso que qualquer imagem, não importa o que seja, expressa algo. E é importante saber o que essa imagem está expressando e se isso é adequado ou não. Então, quando a gente fala de se apresentar, o que é que eu quero passar? Então, as pessoas têm falado muito, isso aparece muito, que elas querem ter credibilidade. Mas credibilidade como? Por exemplo, credibilidade pode ser para um artista mostrar que ele é criativo, enquanto para um executivo que ele tem liderança. Um cientista tem que mostrar que ele tem conhecimento, ele domina toda a parte científica, etc. Então, como é que eu mostro credibilidade nessa forma? Isso que é o essencial. E tem milhões de coisas possíveis, né? Eu acho que a grande dificuldade é mais para as mulheres do que os homens. Porque o homem já naturalmente pensa, quando ele pensa de si próprio e nas relações que ele tem, de expressar algo como, eu sou forte, eu sou simpático, eu sou alegre, eu sou dinâmico, o que seja, né? A mulher não pensa tanto nisso, ela pensa em ser atraente. E quando ela pensa no atraente, ela pensa na sensualidade. Então aí ela acha que para ser bonita ela tem que ser sensual. Mas o sensual não funciona nos negócios, não tem nada a ver. E não é até inapropriado, porque pode gerar assédios, etc., que são indesejados. E a pessoa não entende, a mulher não entende isso, que ela está com a imagem dizendo algo. Se ela está expressando sensualidade, ou pior, sexualidade, ela pode ser entendido que ela está pedindo isso, mesmo que não esteja. E ela tem que entender isso, que a imagem fala. Então, você tem que ter muito claro o que você quer passar. E uma das coisas para a mulher é o comprimento do cabelo. Não é tanto. Você pode ter um cabelo cacheado, se ele fica comprido, eles têm a tendência de mostrar, de expressar algo mais conturbado e pesado, porque o cabelo cai, o olho vai para baixo e tudo que é abaixo do queixo tem peso visual. Então ele cria uma imagem pesada e conturbada. E obviamente isso não é bom para mostrar credibilidade. Porém, quando coloca para cima, esses mesmo movimento do cabelo pode passar alegria, dinamismo, até criatividade. Então, depende de onde está, como está, depende da cor, depende de muitas coisas. Então, é um conjunto de fatores que cria essa expressão. Mas, basicamente, que um cabelo comprido está procurando o chão. Se está procurando o chão, ele está dizendo, isso que expressa, que a pessoa precisa de apoio, que precisa de sustentação. E isso passa a imagem de que a pessoa não é independente, não é dona de si própria. Nesse caso, como que ela passa credibilidade? Mesmo que ela seja independente, ele não está dizendo isso. Então, essa é o básico da coisa. É muitas coisas que estão envolvidas, né? Nessa pandemia, muitas mulheres fizeram cirurgias de rinoplastia, porque iam ficar em casa, iam ficar de máscara, tudo. E eu sempre lembro, né, que você sempre falou o perigo de fazer uma cirurgia antes, porque muda a personalidade da pessoa, né? Vai mudar a personalidade porque é uma mudança de percepção de quem você é.
E hoje os homens estão deixando tudo barbas, né? Tem vários tipos de barba, lenhador. Como que você, né? Como que a gente pode ver isso na personalidade do homem? É, quando parece que é uma mania de todo mundo querer ser forte. Uma pessoa que já tem elementos de força pode se tornar não forte, mas agressiva e até bruta. Então, quando você faz uma barba muito grande, que é muito reta, isso cria peso no queixo e dá força mesmo, mas ele pode ser até bruto, assim, é uma coisa de brutamontes, sabe? Essa coisa de, por isso que chama barba lenhador. E também pode até passar para uma outra coisa, ser tão pesada que a pessoa perde a agilidade e movimento. E isso nunca é falado, que não a pessoa começa a ficar imóvel, ela não consegue ter dinamismo, ideias e fazer, e criar coisas. Tão ruim quanto não ter, vamos dizer, força. E tem lugar para tudo. Eu acho que você tem que ser quem você é. Sim. Então, tem lugar para delicadeza, tem lugar para dinamismo, alegria, tem lugar para força, mas deixe que as pessoas fortes sejam fortes. Não queira ser o que você não é. Querer ser o que você não é, na minha opinião, é uma receita para desastre, porque você vai entrar num caminho que você não conhece e não domina. E isso é muito perigoso, né? Em relação às mulheres, você falou de rinoplastia, né? Uma coisa interessante que eu fiz o curso online, né? Agora eu criei o curso online, e eu precisava achar um rosto de uma mulher que fosse, vamos dizer, as coisas padrões para eu poder mostrar as proporções padrões, nem um nariz muito largo, nem um nariz muito fino, queixo mais. Quem fosse, vamos dizer, bem simétrico, etc. E eu olhei mais ou menos nesses bancos de imagem, por volta de 13.000 fotos de mulheres Puxa. e não consegui achar uma única. Porque quando você olha esses bancos de imagem, é sempre eu tenho que ter uma pessoa olhando reto para a câmera. Então não é uma pessoa que está fotografada em qualquer situação, é posada mesmo, e geralmente como para maquiagem, para cabelo, uma coisa assim. Eu não encontrei uma que não tivesse nariz fino. Ou eles tinham operados ou já tinham nariz fino. Por quê? Porque o padrão é que mulher bonita tem nariz fino. E as pessoas não sabem o que isso significa. Você tira a largura do seu nariz, você tira estabilidade, você fica mais frágil, você fica mais instável. É mais difícil você lidar com revés. Então, fragiliza a pessoa. Felipe, o tempo é muito curto, eu agradeço muito e em breve faremos mais encontros online. Perfeito. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite para poder falar com o seu público e esclarecer algumas coisas sobre o que é essa maravilhosa arte do visagismo.